Oi, pessoal, tudo bem? Vamos então iniciar a nossa aula de geografia. Eu sou a professora Jéssica e hoje nós vamos abordar um tema paisagens, tá bom? Recapitulando, no início nós já falamos um pouquinho acerca da formação do território brasileiro, né? Como que foi formado no início, como que se deu o processo da chegada, né? Até a divisão das terras. Nós vimos que no início todo esse território que nós conhecemos era composto somente por duas divisões, né? E à medida com que esse espaço foi ocupado, foi havendo a divisão do território e hoje nós temos a divisão atual de regiões, né? As 5 regiões norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Mas todo esse processo se deu mediante muito tempo com a colonização dos povos que foram chegando, tá bom? E agora nós vamos falar um pouquinho mais acerca de paisagens, né? Sabendo que nós estamos estudando o território brasileiro, você já conhece que o território brasileiro é muito rico em paisagens, né? Então, nós vamos abordar um pouquinho sobre esse assunto. Você sabe o que são paisagens? Provavelmente sim, né? Acredito que lá no 6º ano vocês já viram o conceito de paisagem, né? Por exemplo, quando você observa na janela da sua casa, você tem uma visão sobre algo, né? Sobre algo que foi construído ou algo que foi criado mesmo, né? Não pelo homem. Como, por exemplo, você pode ver uma árvore, um muro ou etc. Então, a paisagem, ela vai muito de acordo com a percepção daquilo com que nós enxergamos. E essa paisagem, ela pode ser classificada de diversas formas também, né? Nós temos as paisagens que são classificadas como paisagens naturais, que é aquela que o homem, ele não construiu, né? Por exemplo, árvores, a água, né? As rochas. Então, faz parte da composição natural das paisagens. Mas nós temos também paisagens que são modificadas, né? Através, por exemplo, da agricultura, da agropecuária, onde o homem, ele faz parte agora da paisagem com atividades para sobrevivência, alimentação, etc. E também nós temos as paisagens urbanizadas, né? Que são as cidades, os grandes centros urbanos, como também as pequenas cidades. Então, nós temos várias classificações do conceito de paisagem, certo? E aqui eu tenho um exemplo para vocês de um antes e depois, né? Olha que interessante como que era antes, né? Tinha somente elementos naturais, olhando de longe, né? Você tinha aí água na composição, você tinha vegetação e 4 séculos depois você tem essa imagem totalmente urbanizada, né? Não se tem praticamente mais espaço verde, né? Ficou somente a questão da água, ou seja, todo o entorno dessa paisagem foi ocupado através do ser humano, com construções. Então, a paisagem, ela é modificada constantemente. E hoje nós vamos falar sobre as paisagens físico-naturais do Brasil nas mídias. Como que a mídia, que a televisão, que as redes sociais abordam esse assunto? O objetivo de aprendizagem é analisar ideias e concepções sobre as paisagens físico-naturais brasileiras, propagadas pelos meios de comunicação. Então vamos lá. As paisagens físico-naturais do Brasil nas mídias. Vamos ler a primeira reportagem. A Amazônia aproxima-se perigosamente de um ponto de não retorno. Foi uma reportagem que saiu no Jornal Diário de Notícias de Portugal, né? E também em muitos outros locais, Jornal Britânico. Então, o mundo inteiro está de olho na Amazônia, né? E aqui está falando que não é perigoso ela não retornar a seu estágio original, ou seja, está sendo tão devastada, né, através do desmatamento, através de queimadas, através da extração de madeira, né, a extinção de espécies. Então, tem chamado muito a atenção da paisagem natural da Amazônia com relação ao mundo todo, devido ao perigo que nós temos de não conseguirmos mais retornar ao que era antes, né, de perder processos ecológicos, perder espécies. Isso é muito preocupante, né? E com relação à mídia também, acredito que a maioria já assistiu o filme Rio. Quem que já assistiu? Lembra? Esse filme, ele retrata, né, essa espécie que está entrando em extinção. Muitas delas
estão praticamente em extinção, né? Existem poucas delas ainda em setas, em locais que cuidam dessas espécies para que elas venham poder procriar, né? E aumentar o número delas, né? A arara azul tem sido extremamente ameaçada. E esse filme, se vocês observaram, retrata como que funciona, né? Por que elas estão entrando em extinção? Qual que é o destino, né, do tráfico de animais? Geralmente eles utilizam para quê? Então a mídia, através desse filme, retrata muito essa questão do perigo, né, de termos espécies se perdendo, né, de não termos mais ela no nosso presente tempo. E Brasil, um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Lembra desse trecho? Traz ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas, e a terra de cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, muito grande. Porque a estender olhos, não podíamos ver senão terra e arvoredos. Terra que nos parecia muito extensa. Então é uma carta de Pero Vaz de Caminha, em 1500, né? Contando sobre a descrição que eles tinham desse território que futuramente seria chamado de Brasil, né? Então olha como que ele descreve, né? Muitas árvores, muito verde, né? Muita vegetação. E hoje muito disso se perdeu, né? A ocupação desse território através, como eu falei para vocês, de substituição de paisagem, né? A troca de paisagem natural por pastagens, por agricultura ou por construções, né? Como que o Brasil é descrito? Qual que é a descrição, então? O Brasil é um vasto país sul-americano. Se estende desde a bacia amazônica no norte até os vinhedos e as imensas cataratas do Iguaçu no sul. O Rio de Janeiro, simbolizado por seus 38 metros de Cristo Redentor no topo do Monte Corcovado, é famoso por suas movimentadas praias de Copacabana e Ipanema, além de seu enorme e estridente festival de carnaval, com carros alegóricos, trajes extravagantes, samba e dança, né? Então é um retrato do que é o Brasil. Mas e você? E eu? Como eu descreveria o meu país? Então, eu te dei algumas informações já sobre o território brasileiro, né? Desde a ocupação, a divisão de terras e toda a modificação de paisagem que nós vemos hoje. Professora, qual que é a atividade? Essa é a atividade. Você vai descrever para mim, através de um pequeno texto, como você enxerga o Brasil, o seu país, tá? Professora, somente aspectos de paisagem? Priorize os aspectos de paisagem, mas eu quero que você possa falar também sobre aspectos culturais, né? Aspectos econômicos, outras informações. Eu gostaria que fossem informações de como você pensa, tá? Como você acha. Não quero que você vá lá copiar um texto para mim, tá? De acordo com tudo que nós falamos, eu quero saber como você vê o seu país, tá bom? Finalizou, você faz o anexo, manda foto na plataforma para que eu possa compreender a sua percepção do nosso território, tá bom? Então, você vai compartilhar sua descrição lá na plataforma e vai me avisar que já foi concluída a atividade no grupo, tá bom? Um abraço, qualquer dúvida estou à disposição.